Eu sou da Igreja Batista Regular em Jutaí. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Senhor vosso e nosso. Em nome da OMBRAM, a Ordem dos Ministros Batista Regulares do Amazonas, também em nome da igreja a qual pastoreio, a Igreja Batista Regular Nova Jerusalém, nós saudamos a igreja com a graça e a bondade e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, com alegria e satisfação eu chego até aos amados para compartilhar desta maravilhosa graça de Deus que diz respeito à posse do pastor Clebson e do recebimento da igreja do seu pastor. Ficamos muito felizes por saber que a igreja do pastor Clebson tiveram um período aí de namoro, noivado e agora o casamento. Isso nos deixa muito felizes por saber que a igreja do Senhor recebe o seu pastor. Isso porque a igreja não existe sem pastor e nem o pastor sem igreja. A igreja é o corpo de Cristo, no caso da igreja local, parte do corpo de Cristo. O pastor foi levantado por Deus para cuidar do rebanho. Assim sendo, eu gostaria de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4. A palavra de Deus diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, aqui no plural, né? Falando para os pastores, olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, uma vontade despertada pelo chamado divino, como Deus quer. Deus, o soberano Senhor, é quem é o dono do pastor. Não façam isso por ganância, ou seja, o pastor deve ter o seu sustento necessário e não trabalhar por riqueza, mas com o desejo de servir. O pastor deve estar sempre pronto para servir e não preocupado com dinheiro. O pastor se preocupa em cuidar da igreja. Essa parte do sustento é o cuidado da igreja para com o pastor. Não sejam como dominadores dos que lhes foram confiados, diz a Bíblia. O pastor não foi convidado ou chamado, empossado para dominar sobre a igreja, mas para dar direção. E o pastor, ele pastoreia, dando direção à igreja através do ensino da palavra de Deus. A Bíblia é quem ensina a igreja. É por isso que o pastor deve ser alguém preparado para dar direcionamento à igreja através da sua carta magna, a Bíblia. Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Ou seja, o pastor é a forma, é o modelo, é o exemplo para a igreja do Senhor, onde ele está pastoreando. E então, o prêmio para um bom pastorado está nas Escrituras, no versículo 4 de 1 Pedro 5. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a inacessível coroa.
da glória. Então o pastor, ele pastoreia a igreja por obediência e submissão ao senhorio de Cristo Jesus, que é o cabeça e o supremo pastor. Todos nós, pastores, somos subpastor. Estamos debaixo do pastorado de Cristo Jesus. Pastor Cleberson, que Deus lhe abençoe, meu irmão. Lhe dê direcionamento. Há um tempo atrás, um pastor novo, recém-formado, ao assumir uma igreja, me fez uma pergunta: pastor, o que fazer para ser um bom pastor, para que a igreja realmente desenvolva de maneira que agrade ao Senhor? Eu respondi para ele: entre muitas outras coisas, no ensino da palavra, não atrapalhe a igreja. Não atrapalhe a igreja. Deixa a igreja caminhar. Só ensine a palavra. Esqueça as tradições humanas, os costumes e os gostos humanos. Deixe que a palavra vai agindo no coração através da iluminação do Espírito Santo. E a igreja cabe cuidar do seu pastor, através da obediência, da submissão, do respeito, né, a cada crente, cada membro da igreja deve cuidar para que o seu pastor se sinta à vontade no ministério. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. A autoridade deles não é recebida de um general humano, nem de um presidente ou de um rei terreno. A autoridade de um ministro do Evangelho vem do Supremo Pastor, o cabeça da igreja, que é Cristo. Então a Bíblia diz: obedeça aos seus líderes e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então o pastor cuida das ovelhas, o pastor cuida da igreja, porque ele tem que prestar conta, ele tem que fazer um relatório e prestar conta ao Supremo Pastor. Assim sendo, ele teme a Cristo e faz de acordo com o que preceitua as Escrituras Sagradas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Quando a igreja caminha junto com o seu pastor, quando uma igreja ama o seu pastor e dedica-se para que ele seja realmente um homem que se alegre no que faz, meus amados irmãos, o trabalho dele é feito com alegria e com regozijo, e não como uma carga que ele carrega. Certa vez ouvi um pastor dizendo: estou com os cabelos brancos de lidar com gente ruim. Na verdade, essa é uma expressão que não cabe nos lábios do homem de Deus, porque todo crente é uma pedra preciosa que é colocada no edifício de Deus para ser cuidada pelo pastor. Então ele diz, né? Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ou seja, a igreja que caminha de acordo com a palavra de Deus é uma igreja abençoada. Meus amados irmãos, o sucesso de uma igreja e de um pastor é o amor mútuo, é o amor divino, é o amor sacrificial, é o amor ágape, o amor divino é o amor de Cristo. Então, por mais que haja esforço da igreja e do pastor, não há bênção se não houver amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão de cada um. É uma decisão da igreja amar o seu pastor. É uma decisão do pastor amar a sua
a igreja. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os guarde e os proteja. Deus lhes dê vitória em todas as suas realizações. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.